Pessoal, boa noite. Eu vou compartilhar a tela com vocês lá de onde nós paramos, tá? Compartilhar a tela lá de onde nós paramos lá o nosso slide. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para Ana Rebeca. Me tira uma dúvida, Ana Rebeca. Quando o Google Meet funcionar, não vai ter interrupção não, né? Ele funciona direto, né? Ilimitado. O objetivo é que seja esse. A gente não vai ficar com o Zoom por conta disso, por conta dessas interrupções. Mas o Google Meet, da maneira que a gente está contratando, parece que ele vai pegar direto. Ah, ótimo. Não, eu estou perguntando só para eu poder... Entendeu? Porque, por exemplo, no caso de vocês aqui, eu me preparo e agendo 2 reuniões, que aí cai uma, eu já tenho um link da outra, entendeu? Aí só foi o título de curiosidade para saber como é que vai ser. Eu até fiz meu cadastro hoje, que mandaram no e-mail, já pediu. Deus ajude que dê tudo certo aí. Isso. Professor, me aceita aí de novo, que meu celular está descarregando, eu vou usar o notebook. Obrigada. Seu nome não está na lista, não. Câmbio. Vamos lá. Na hora que você mandar de volta, eu aceito aqui. Nós paramos em qual desses aí? Diminuição de pena, praticado o crime hediondo, motivo relevante que nós passamos, sob domínio de violenta emoção, passamos aqui. Chegamos no qualificado, não foi isso? Falei, olha, o homicídio qualificado, vamos ver na próxima aula, porque ele é mais complicado e coisa e tal. Foi justamente isso aqui. E eu vou ficar com uma pessoa aqui na tela aqui. Vamos lá. Se vocês forem fazer print para postar no Instagram, não fica fazendo print na hora que eu estiver tomando café não, porque é feio. Tá? Então vamos lá. Pessoal, começando aqui, falar de homicídio qualificado. Talvez o homicídio seja o crime mais longo que nós vamos ver. Geralmente na prova da primeira unidade cai homicídio, lesão corporal e a gente... Professor? Oi. Bora. Professor Jonathan? Tô ouvindo. Já está começando a frescura da internet. Cai e sobe. Cai. A internet. Não tem nada não. Depois, se a internet cair, você sai e volta que a gente aceita você de novo. Pode ficar tranquilo. Aceita a Ana Luísa aí, professor. Pronto. Ela tem que aparecer aqui para eu poder aceitar. Não apareceu ainda? Ok. Eu aceito, tá bom? Vamos lá. Não precisa ficar mandando eu aceitar. Eu estou lhe procurando no encontro aqui. Pronto. Não precisa me achar, não. A gente precisa só seguir a aula aqui. Vamos ver aqui. Até a menina que vocês pediram para aceitar não apareceu aqui na sala, viu? Então pede ela para poder entrar novamente. E vamos nos preparar para a aula também, né? Ficar com esse trem. Meu celular descarregou, não sei o que, não sei o que. Eu não já sabia que tinha um trem da aula. Então pronto. Bota esse trem no carregador e se tolhe aí. Só que aparecer aqui, fulano quer entrar, eu aceito aqui. Vamos lá. Homicídio qualificado. Primeira observação do homicídio qualificado. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, motivo fútil, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, a traição de emboscada ou mediante dissimulação de outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, e para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem do outro crime. Então, o que é que acontece? Eu vou passando o slide e aí nós vamos comentar tópico por tópico. Esse slide que está aí é o artigo 121, parágrafo 2º, que nós vamos agora... Desliga aí. E aí agora nós vamos ponto por ponto. Vamos lá. Homicídio qualificado. Pronto, é o esquecido que estava com o áudio ligado. Esquecido, para quem não sabe, é o cara que o ônibus foi embora e largou ele aí e ficou chorando na porta da faculdade. Homicídio qualificado. É aquele homicídio, vamos lá, que foi praticado mediante paga ou promessa de recompensa. Gente, aqui nós estamos falando daquela situação do homicídio mercenário. O homicídio mercenário, que vai ser o quê? Aquela situação, primeiro, que vai existir um concurso necessário. Ou seja, é imprescindível que existam pelo menos 2 pessoas. O que é que eu quero te dizer com isso aqui? Quando nós falamos em homicídio qualificado, nós estaremos falando de crime hediondo. Quando nós falarmos de homicídio qualificado, nós estamos falando daquele homicídio em que o legislador buscou trazer uma punição maior. Por que uma punição maior? Porque
veja o que vai ocorrer. O homicídio qualificado, ele tem prazo de progressão diferente, ele tem limites de livramento condicional diferente. Tudo é diferente. Por quê? Porque é um homicídio que foi praticado, conforme está aí no seu slide, por uma motivação repugnante. Então, o que seria o que está aí na tela? Vamos lá. Mediante paga ou promessa de recompensa. Mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torto. Primeira coisa, modalidade paga ou pagamento efetivamente acontece. Então, entenda, se eu pago Joaquim para que ele possa ceifar a vida de ivermectina, obviamente, Joaquim está praticando um homicídio mediante paga. Eu paguei para que ele fizesse aquilo ali. O que você precisa entender é o seguinte, a lei não diz pagamento de dinheiro, a lei diz pagamento de recompensa. Então, professor, se o agente paga ao outro para efetuar um homicídio, ele paga um cavalo. Vou te dar um exemplo que eu tive no meu escritório. O cara recebeu um cavalo para poder matar o outro. O cara pagou ele com um cavalo. Então, o que é que acontece? O agente recebeu uma recompensa. Então, houve uma paga. Então, pelo amor de Deus, não entenda a recompensa exclusivamente como dinheiro. Recompensa aqui é qualquer situação que for trazer uma vantagem de cunho econômico. Então, se ele recebeu aquilo ali, bacana. Recebeu homicídio qualificado, por quê? Pela situação da recompensa. Quem vai responder pelo homicídio aqui, professor? Obviamente os dois. Aquele que pagou para que fizesse e aquele que efetivamente fez o fato acontecer. Aquele que solicitou o pistoleiro e efetivamente o pistoleiro. Então, os dois irão responder. Um porque contratou e o outro porque efetivou. Alguém que pergunta? Professor, um exemplo bem comum disso aí é quando junta a mulher mais o amante para tramar a morte do marido. Não há recompensa em dinheiro, mas a promessa de que os dois fiquem juntos ali. Eu vou fazer um comentário aqui nessa sua observação. Das duas, uma. Ou você mora em Itamaraju há muito tempo e está relembrando desse fato, ou pesquisou meu escritório, ou ainda é parente de alguma das vítimas. Nós tivemos um caso desse há pouco tempo aqui em Itamaraju. Justamente igualzinho você falou. A mulher possuía um relacionamento extraconjugal e se juntou lá com esse cidadão, e só que no caso só não houve o homicídio consumado, porque o cidadão viveu, foi uma tentativa. Mas especificamente nisso aí que você falou. E qual era a promessa? A promessa era viver felizes para sempre e comer do seguro de vida que ela supostamente ia receber se fosse viúva, entendeu? Era essa a promessa. O único detalhe aqui é o seguinte, nesse caso, não houve a paga, houve uma promessa. Ela prometeu, mas não cumpriu. Primeiro, porque o cara não morreu. E segundo, porque o relacionamento extraconjugal terminou e depois a vítima retornou para ela e hoje eles vivem felizes para sempre, pelo menos até ontem. Tá? Mas a ideia é justamente isso aí que você falou. Tanto o cara pode pagar alguma coisa ou ele pode prometer. E aqui tem um detalhe. Por isso que o legislador falou promessa de recompensa. Na situação promessa de recompensa, pouco importa se o cara vai receber a promessa. Ele prometeu, mas não pagou. Problema. Por quê? Porque entenda o seguinte, se ele não recebeu, problema. O fato ocorreu. Por quê? Porque houve ali uma promessa. Vamos lá. Na modalidade promessa de recompensa, o pagamento deverá ocorrer depois do crime, mas a sua efetiva concretização... Oi. Só uma observação. Quando tu for falar, alguém for falar, já fala o nome e qual é a dúvida, porque eu estou compartilhando a tela, então só consigo ver um aluno. Então vamos lá, quem quer falar? Pode falar. Ninguém. Posso perguntar, professor? Minha Pode. pergunta. Vai lá. Professor, no caso desse, quando se trata que a pessoa tem um seguro de vida, né? Sim. Aí o gigolô, né, o mais amante lá,
para ficar com o seguro de vida. E se por acaso a seguradora descobrir que isso foi um crime programado para receber esse dinheiro, a seguradora não pode contestar, professor? Não só pode, como acontece na vida real. As seguradoras, todas essas seguradoras que têm planos, seguro de vida, elas possuem um departamento de investigação, que geralmente são assim, policiais aposentados, delegados de polícia aposentados, peritos, que antes delas efetivarem o pagamento do seguro, elas realizam uma investigação administrativa prévia. E se eles constatarem que realmente o objetivo era esse, eles formalizam denúncia na delegacia, a polícia instaura inquérito e apura. Por exemplo, nesse caso que eu estou te falando aqui do escritório, a pessoa foi denunciada por tentativa de fraude ao seguro e pela tentativa do homicídio, entendeu? Então, a sua pergunta foi muito bem observada. A seguradora pode se recusar a pagar? Pode, deve, e na maioria dos casos ela se recusa a pagar, porque ela tem meios para saber. Entendeu, Neto? Beleza. Então, beleza. Muito obrigado pela atenção. Valeu, vamos lá. Gente, vingança é a mesma coisa, tá? Vingança também é um motivo que a doutrina entende como motivo torpe. Então, pelo amor de Deus, tá? Vingança também torna o crime qualificado, ainda dentro dessa situação de torpeza. O que mais que nós precisamos avançar aqui? A respeito da comunicabilidade da qualificadora para o mandante. Veja só, existe uma divergência na doutrina a respeito disso aqui, a respeito da comunicabilidade da qualificadora para o mandante. Só que a divergência que tem na doutrina, ela é minoritária, ela é bem minoritária. Prevalece o entendimento de que a qualificadora também vai ser imputada àquele que encomendou, tá? Prevalece esse entendimento. Então, se o cara agiu com motivo torpe, encomendando ali aquela morte, e o outro efetivou, bacana. O que efetivou, quanto o que prometeu, ambos terão aquela qualificadora. É o que vem prevalecendo. Tem doutrinadores em sentido contrário, mas o que prevalece é que existe a comunicabilidade entre as qualificadoras, tanto para o mandante quanto para o executor. Motivo fútil. O que seria um motivo fútil? Motivo fútil, gente. Vamos lá. Motivo fútil. Aqui nós temos o motivo banal. Aquele no qual a gente retira a vida de alguém por um motivo bobo, ridículo, ou seja, há uma grande desproporção gigante entre o motivo do crime e o bem lesado, a vida. Tome-se um pouquinho de cuidado, que aparentemente parece a mesma coisa. O motivo torpe, veja aqui, motivo torpe, aquela motivação repugnante, aquele motivo repugnante. Qual é o motivo repugnante? Veja aqui o exemplo que nós demos aqui, de um motivo repugnante, uma coisa que não justifica. Uma coisa que não justifica. Você matou a mulher, por exemplo, você cometeu um feminicídio porque a mulher queria separar de você. Então ela não era nem sua, nem de ninguém. Não vai ser minha e também não vai ser do outro. Um motivo abjeto, um motivo que sequer justifica. Agora, quando nós falamos em futilidade, nós estamos falando de uma desproporção absurda entre o bem jurídico vida e a suposta motivação para o crime, se é que se justifica um crime. O que é isso aqui? Ô, professor, Não entendi. antes de aprofundar, repete para mim, fazendo favor, que eu não entendi essa parte, não. Abre aí a sua câmera para eu ver você. Você tá É que eu tô... Você Tá me vendo aí? Você tá com fake, porque se botar a foto aí, eu vou dar falta, viu, meu irmão? Tô logo lhe avisando. Oxe, mas eu tô... Sim, faça isso. Eu tô aqui, você tá me vendo aí? Tô lhe vendo. Essa João testa Matheus. desse tamanho aí, pô. Quem tá vendo essa testa sua? Diga logo. É porque tá com a câmera virada pro teto. O telefone tá Faça apoiado a aqui. pergunta, doido. Por isso que... Faça a sua pergunta. Sim, eu pedi pra você Tá. voltar aí, que eu não entendi, não. Motivo torpe? Vamos lá. É... Motivo torpe.
O que seria o motivo torpe, professor? O motivo torpe é aquela motivação muito, mas muito... Vou transformar essa palavra repugnante e vou falar que a maioria dos livros fala. A motivação nojenta. Aquilo que não justifica nada. Motivo torpe é aquele motivo, por exemplo, o cara mandou matar de forma mercenária, já está aí no próprio artigo, né? Um homicídio mercenário. Mas, por exemplo, outra situação. Aquela situação de que o cara manda matar a mulher, ou ele próprio mata, porque diz o seguinte: olha, você quer separar de mim, Ana Rebeca? Você quer? Não quer mais nada comigo? Seu negócio agora é só faculdade, trabalhar e assistir culto online, não quer mais nada comigo? Pois bem, você vai ver. Se não é para ser minha, não vai ser nem minha, nem de mais ninguém. Isso a doutrina entende como um motivo repugnante. O cara matou a mulher simplesmente porque ele tinha uma sensação de dono. É uma coisa que você, quando ouve, você fica enojado. Então seria o mesmo motivo da pessoa ser, tipo, ter ciúmes da outra. Sim, sim, também. Beleza. Sim, bacana. Vamos para frente aqui. Aí você... Jonathan, Ana Rebeca. Não consigo te ver, querida. Agora vejo-te. Oi. Então, seguindo o raciocínio desse homicídio qualificado torpe, o feminicídio também se encaixa? Sim, o feminicídio... Ou é outra categoria? Não, perfeito. Só quero dizer, você falou uma coisa aí que eu esqueci de falar, foi ótimo. O feminicídio, eu tô olhando para cá porque você tá aparecendo no cantinho do computador, aí tá aparecendo que eu tenho que olhar para a câmera, cara, e eu olho para o cantinho para cá onde você tá. O que acontece? O feminicídio nada mais é do que uma situação qualificadora. O que ocorre? É perfeitamente cabível um feminicídio qualificado por motivo torpe, entendeu? Pode conjugar. Então, assim, eu esqueci de falar sobre isso, que às vezes a pessoa fala assim, já é feminicídio, então não tem como ser homicídio qualificado pela torpeza. Não, bem observado. Então, assim, o feminicídio, 99% dos feminicídios são qualificados nesse sentido aí, pela torpeza. E tem promotores que vão além. Eles consideram tanto torpeza quanto futilidade. E aí trazem os dois juntos. Mas, muito bem observado por Ana Rebeca, é o seguinte: é possível, então, feminicídio e o motivo torpe? Tranquilo, sem tirar e nem pôr. Até porque, eu volto a dizer, o feminicídio, não existe um tipo penal chamado feminicídio. Vocês vão aprender isso daqui a pouco. Não existe um tipo penal, artigo 120 e tanto, feminicídio não existe. Feminicídio é um nome doutrinário para uma qualificadora do homicídio que está dentro do nosso artigo 121. Mas é isso aí que você entendeu. Aí, João Pedro, morto-vivo, costurando aqui para frente. Motivo fútil é aquele motivo que existe uma desproporção entre a suposta justificativa do crime. Eu tive um cliente aqui em Camaraju, né? Ele, infelizmente, foi condenado, não sei porque o júri não acolheu a minha tese, mas o júri não acolheu a minha tese, mas meu cliente foi condenado. Meu cliente apenas matou o cara, apenas cometeu o homicídio pelo seguinte, porque o cara devia R$30 para ele. O cara devia R$30 para ele. Aí ele foi cobrar a dívida. O cara falou bem assim, não te pagar não, seu viado. Aí pronto, ele falou que o cara humilhou ele. E por isso ele desferiu 53 facadas no cara, lambeu a faca e disse que não estava arrependido. Né? Então veja o seguinte. Veja o seguinte. Pode prosseguir. Então veja o seguinte. O único suposto motivo dele, que ele falava assim, não, ele justificava assim, olha, não é assim não, pô. Eu fui cobrar, o cara ficou me humilhando. Ele acredita que justificava. O que é o motivo fútil? É justamente aquela justificativa que não se justifica. É aquela justificativa ignóbil, aquela justificativa desproporcional. Me diga se uma... Inclusive, pessoal, tem um povo pedindo para entrar aqui, vou logo avisar. Depois que a aula começa, passou 20, 30 minutos, eu não vou ficar aceitando não, porque senão, né, vai ganhar falta sem assistir a aula. Então, vamos lá. O que ocorre? Não justifica o cara falar assim, matei fulano por causa de R$30. Não justifica.
Então, é como se a vida do cara tivesse o valor de 30. Não tem aqueles caras que vão pra festa, o cara pisou no pé dele, quebrou a unha em gel da mulher dele, ele já fica doido, já quer matar o cara porque quebrou a unha em gel, um trenzinho aí que não vale nada, né? 70, 80 conto ali, né? Ô, professor, tem uma vez que tentaram matar meu irmão no carnaval, só porque meu irmão olhou com cara feia, bêbado, pro rapaz. O rapaz lascou Pronto, aí, pronto. O exemplo é esse aí, né? Apesar que deve ser verdade, sendo irmão seu não deve ser tão bonito, mas vamos lá. Mas vamos aqui. O que acontece? O exemplo perfeito é esse aí. O cara olha pro outro, não foi com a cara e quer matar. Entende? Então, o motivo fútil é uma desproporção gigante entre o suposto motivo e o bem lesado. João, você entendeu agora? João. Entendi. É a mesma coisa de, tipo assim, eu tá passando com um carro lá melhor que o do outro, o cara tenta me matar, né? Rapaz, fala mais alto que eu tô gravando do escritório e tem um puto aqui do lado, eu não tô escutando nada. É a mesma coisa, tipo assim, fulano A tá passando com um carro melhor que fulano B. Aí fulano A fica incomodado que o carro dele é melhor e tenta matar ele. Vou melhorar esse seu exemplo e vou falar o que a doutrina fala. O homicídio por inveja. Homicídio por inveja. O cara tem inveja de você. Quantas pessoas tu já viu matar o outro por isso? Diversas. Muito. Né? Por exemplo, eu mesmo sofro demais, porque o povo olha para mim e fala que cara lindo, eu morro de vontade de ser daquele jeito. A gente vai levando, né? Da forma que dá para levar. Vamos lá. Seguindo aqui, nós temos duas situações para finalizar o primeiro bloco. O motivo... Professor? Oi. Professor, quem falou professor? Professor, quem falou professor? Ninguém. Vamos lá. Gente, motivo fútil é a mesma coisa que motivo injusto? Sim ou não? Não tá fácil para ninguém. 30 pontos, discussão no trânsito pode ser um exemplo? Sim, professor. Sim, professor. Sim. Acredito que seja também. Sim, não é. Não é. Motivo fútil não é a mesma coisa que motivo injusto. Por quê? Não é? Não. Por que que não é, professor? Não sei, porque o STF reconheceu. Então, o que é que eu quero lhe dizer? O STF diz o seguinte: motivo fútil não é a mesma coisa que motivo injusto. Por quê? Porque motivo injusto é o motivo de todos os crimes. Nenhum crime é justo. Isso aí já é da essência do crime. A injustiça já é da essência do crime. Então, todo homicídio é injusto. Seja ele simples, seja ele qualificado, seja ele homicídio culposo, seja o homicídio que for, todo homicídio é injusto. Então, o STF, o STJ e a doutrina entende que motivo injusto já é parte integrante do crime. Então, motivo injusto não é a mesma coisa que futilidade. Vou te dar exemplo, daqui a pouco você vai entender. Outra situação que também não é a mesma coisa. Motivo fútil e homicídio sem motivo. A doutrina entende que o homicídio sem motivo, a doutrina e também a jurisprudência que vem prevalecendo, que o motivo fútil e o homicídio sem motivos não são a mesma coisa. E se o homicídio for praticado sem motivo, fica na área do simples, porque não se conseguiu caracterizar a futilidade nem a torpeza, não tem motivo algum, é homicídio simples. Só quero te dar uma observação. Vida prática, é raro acontecer essas duas coisas. Motivo injusto e um homicídio sem motivo. Sempre tem... A net tá péssima. Sempre tem uma coisinha, tá? Mas para fins de prova, e para quem for advogar na área criminal, você tem que alegar essas duas coisas. Motivo fútil não é a mesma coisa que motivo injusto, e motivo fútil não é a mesma coisa que homicídio sem motivo. Ah, mas você matou o cara por quê? Não sei. Mas você não queria matar ele antes não, porque ele pisou no seu pé? Não. Passou uma voz na minha cabeça e disse, se mata. Nem eu sei porque que eu matei. Por isso que tu vê um monte de vagabundo, depois de orientado pelo advogado, falar justamente isso no seu depoimento. Você matou por quê? Não sei, não me recordo. Parece que passou um vento e falou, mata. Nem eu sei por que eu matei. Claro que ele sabe. Ele quer tirar a qualificadora. O advogado dele já disse isso para ele.
Então, ele está dizendo assim, não sei, nem eu sei. Na terra de Elidiane, há um certo tempo eu acompanhei um caso que o cara matou o outro com uma barra de ferro e ele falou no presídio, no dia da audiência de custódia, ele picou o ferro no cara, matou o cara lá em Rio Grande do Sul. E aí, na audiência de custódia, o juiz perguntou a ele, por que você matou o cara? Ele falou, não sei, mas a voz disse para mim, mata ou ele vai te pegar. Eu não tive alternativa. Né? Então, tem louco para tudo. Se o cara conseguir provar que não tinha motivo nenhum, foi uma voz que mandou ele matar, fica nisso aí. Agora, se ele... não, matei porque a Lidiane passou, né, com aquelas unhas pintadas de azul, tirando onda comigo. Não gostei. Piquei o pau. É diferente, tá? Vamos para frente. Porque atrás vem gente. Sim, professor. Yuri. Essa questão aí que eu vejo motivo fútil e volta o slide aí, por favor. Fala do bode. Essa questão aí, motivo fútil e homicídio sem motivo, eu vejo a diferença porque fútil é o que o senhor falou, a desproporcionalidade. E sem motivo é exatamente assassinar uma pessoa lá que está quieta. Já o fútil seria um exagero. Você poderia retribuir um tapa com tapa, mas vai retribuir o tapa com um tiro. Aí é fútil. Pronto. Esse rapaz... Ô, Rebeca, você tá namorando com o Yuri ainda? Ou já terminou esse enrosco? Rapaz, esse menino foi pro sertão, ficou inteligente. Tô solteira. Tá, eu acho Ele que foi embora? Eu acredito que ele está assistindo muita videoaula de Professor, porque os exemplos dele são os exemplos que você não sabe de nada, viu? Oi? O senhor não sabe de nada. Né? O professor é por fora, velho. Das duas, você uma. Não sabe de nada. E nem quero saber, me deixem fora disso aí. Ou ele está assistindo muita videoaula, ou esse menino Yuri tá vai causar um livro. Calma aí. Ei, Ana Rebeca, um namoro fictício nunca acaba porque nunca existiu. Pronto, tá bom, né? Porque os exemplos que ele está dando estão na maioria dos livros. Esse aí do tapa, tem um livro do professor, acho que é o professor Giovanni de Moraes, se não falo a memória, que tem justamente esse exemplo. O cara chega no bar, e aí ele começa a tomar uma cerveja ali no bar, e ele simplesmente recebe um tapa no rosto, porque o cara não foi com a cara dele. Cadê um tapa no rosto? Cadê um tapa no rosto? Ele pega o taco aquele taco de sinuca, quebra e enfia no cara todo. Então é justamente esse exemplo aí dessa diferenciação que Yuri deu, se encaixa aí perfeitamente, Yuri do bode. Vamos aqui. Gente, antes da aula cair, para eu voltar com a segunda aula, eu trouxe aqui para vocês o exemplo do micro-ondas, que é perfeito para esse aqui. Que seria um homicídio qualificado com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum. Meu querido, aqui de tudo tem um exemplo que o tráfico adora. O crime do micro-ondas. O tráfico do Rio de Janeiro, o tráfico de São Paulo, Bahia, alguns lugares chega a se fazer também o micro-ondas. Vou te explicar o que é. Olha o conceito que eu trouxe. Temos aqui não uma qualificadora decorrente dos motivos, mas uma qualificadora decorrente dos meios utilizados para a prática do delito. A doutrina entende que a qualificadora do emprego de veneno só incide se a vítima não sabe que está ingerindo veneno. Se souber, o crime poderá ser qualificado por meio cruel. O que eu quero te falar? Está vendo aqui embaixo, aqui no finalzinho do slide, o exemplo do micro-ondas? Está vendo aqui o exemplo do micro-ondas? Até hoje o tráfico utiliza esse exemplo do micro-ondas. Eu acredito que vocês se lembram do micro-ondas do filme Tropa de Elite. O que é o micro-ondas? Geralmente o tráfico pega o cara, que geralmente aqui é o X9, aquele caguete que mora na favela. Coloca fogo nos pneus, bota o cara dentro. Isso, bota o cara. Primeiro, é o contrário. Coloca o cara dentro dos pneus e toca fogo. Se tocar fogo, não tem como botar o cara dentro. Mas é isso mesmo. O que acontece? Isso. A ideia do micro-ondas é justamente essa. Só que vou te dar um detalhe. O que os caras estão fazendo agora, né? Você deve saber disso. O que os caras estão fazendo? Agora eles estão colocando o cara, tiram todos os dentes, que a arcada dentária guarda DNA. Então eles retiram todos os dentes e tacam-lhe fogo no cara. Por isso que chama micro-ondas. Assa o cara vivo. Taca-lhe fogo ali que só vai sobrar cinza. Mas por qual motivo ele tira os dentes, professor? Por causa do DNA, querido. O DNA, para não fazer... Claro, né?
isso, a cara. Sim, professor. E nessa questão também, porque o dente é o osso mais resistente do corpo e acaba resistindo ao fogo. Já ele tirando ali, jogando fora, não tem possibilidade de constatar o Cara, DNA. essa malandragem aí de perícia criminal eu tô trazendo para vocês só por excesso, mas isso aí nem precisa. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que esses crimes em que ele utiliza veneno, fogo, explosivo, asfixia, isso torna o crime qualificado. Agora, pelo amor de Deus, eu vou falar isso antes da aula cair, nem me interrompa agora, porque senão tu vai perder uma questão de prova. Pelo amor de Deus, o tiro crucial aqui é esse outro aqui, ó, que eu acabei de colocar aqui. Ó. Veja o que está aí. Nesse caso, aqui, não é nem esse aqui não, deixa eu voltar. Naquele slide lá, ainda tem um pulo do gato lá naquele, botei o slide errado já. Calma. Vamos lá. O que eu quero falar com você aqui? Você está vendo aí tortura? Vendo tortura, não tá? Toma muito cuidado com o seguinte. Para que seja Ana Rebeca, Yasmin, Ivanilson, Rose Nascimento, do lado aí de Jéssica, mãe, todo mundo, tá? Olha para mim que eu olho para tu. Para que tu não perca ponto, Calibe Batista. Calibe só quer saber de vídeo no YouTube. Leandra, você tá aí? Ótimo. Tô. Bom, vocês ficam botando foto aí que eu tô não vou olhar não, né? O que eu quero que tu anote? Cuidado. Só vai ser homicídio qualificado pela tortura. Ou será homicídio qualificado pela tortura. Olha a explicação de Guilherme. Ninguém vai querer isso aqui não, Pietro. Ninguém quer saber de Pietro, não, filho. Interrompe seu vídeo aí. Oh, desculpa. O que acontece? Só será homicídio qualificado pela tortura. Guilherme meteu o relógio ali só para ostentar. Só será homicídio qualificado pela tortura se a tortura for o meio utilizado para o homicídio. Ponto. Porém, se o dolo do agente é torturar, e acaba por ocorrer a morte, nós teremos uma tortura qualificada pelo resultado morte. Se o agente o que? Se o dolo do agente é torturar e ocorre o resultado morte, nós teremos uma tortura qualificada pelo resultado morte. Vou explicar, ainda dá tempo. Tem 1.34, vai dar tempo. Jesus é lindo. O que eu quero lhe dizer com isso? Se eu utilizo da tortura como instrumento do homicídio, estou vendo todo mundo aqui na tela, Jennifer, Letícia, a namorada do boliviano. O que acontece? Se eu estou utilizando da tortura para cometer o homicídio, eu quero matar, mas eu vou torturar e matar, entende? Vou torturar e vou matar. Então, a tortura é o meu instrumento. Vou torturar e vou matar. Porque Ruth não para de mexer com a boca de comida. O que ocorre? Aí nós temos homicídio qualificado pela tortura. Bacana. Agora, eu só queria torturar. Eu só queria ficar tirando um pedacinho da orelha, um pedacinho do dedo, arrancando a unha com alicate. Eu só queria torturar. Mas, por infelicidade, o desgramado morreu. O que ocorre? Aí é tortura qualificada pelo resultado morte. Então, se a morte ocorre por culpa, não vai ser homicídio, vai ser tortura com resultado morte. Nos vemos em 5 minutos, nos próximos minutos seguintes. Professor.